Olá, bom dia. Nós chegamos já na metade do nosso período especial dos 10 dias de clamor. E a pergunta que eu faço hoje para você é: como está o sabor da tua vida? Mais do que dons, o Espírito ele quer produzir em nós um caráter doce e transformado que a Bíblia chama de fruto. Hoje nós vamos começar a ver como o amor e a alegria mudam tudo aquilo que nós somos. Mas nós vamos pedir ao nosso Deus a sua bênção para que possamos compreender este tema e aplicar também em nossa vida, e pedindo que o Espírito Santo nos habilite também à alegria e ao amor. Feche seus olhos. Senhor Deus, nós agradecemos porque o Senhor tem sido muito bom. Nós já estamos na metade deste período especial dos 10 dias de clamor, Senhor Deus, e nós clamamos a Ti que o Senhor aplique em nós todo o conhecimento que hoje nós estivermos aprendendo sobre amor e alegria, tão necessários também na vida de cada um de nós, seres humanos, neste tempo em que nós estamos vivendo. Nós já agradecemos ao Senhor, certo de que seremos atendidos, e nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Hoje chegamos no 5º dia de clamor. É uma alegria imensa estamos neste momento reunidos para orar a Deus. Mas antes de orar, gostaria de relembrar com vocês um texto que encontramos em Zacarias capítulo 4:6, que diz assim: Prossegui ele e me disse: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Esse texto foi escrito num momento difícil da história de Israel após o exílio babilônico. O povo estava desanimado, enfrentando oposição e fraqueza ao tentar reconstruir o templo de Jerusalém. Zorobabel liderava uma obra aos olhos humanos parecia impossível. É neste contexto que Deus declara: não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. A mensagem é clara. A obra de Deus não avança pela capacidade humana ou apenas por estratégias, mas pela atuação contínua do Espírito Santo. Ellen White reforça essa verdade ao afirmar que a pregação da palavra não é eficaz sem a presença do Espírito Santo, pois ele é o único verdadeiro mestre da verdade, e somente ele pode despertar a consciência e transformar a vida. Amados, o segredo da vitória espiritual continua sendo o mesmo hoje: dependência total do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo governa a vida, ele não apenas nos dá poder para vencer, mas também transforma o nosso caráter, produzindo em nós o fruto do Espírito que encontramos em Gálatas 5, versículo 22 e 23. Neste momento, vamos orar a Deus. Vamos rogando a Deus por 2 motivos de oração. O primeiro, para que a igreja revele o caráter de Cristo. E segundo, para que o nosso testemunho cristão transforme a comunidade ao redor da igreja. Oramos. Pai eterno que está no céu, santificado seja teu santo nome. Obrigado, Pai, por nos chamares para a tua missão, pedindo neste momento que teu Espírito Santo governa nossa vida totalmente e para sempre. Que nosso testemunho seja uma vida para que outras pessoas, ainda que não conhecem a Ti, através de nós, vão louvar Teu nome. Abençoa a Tua igreja, abençoa cada pessoa, que nossa vida seja uma vida missionária até que Jesus volte. Pedimos tudo e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor Joanei. Agora vamos ao tema de hoje, os frutos do Espírito Santo. Hoje
será a primeira parte, porque amanhã nós daremos sequência a esse tema. Vamos ao texto do apóstolo Paulo, em Gálatas 5, 22 e 23, onde Paulo escreveu: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Aqui estão os frutos do Espírito listados pelo apóstolo Paulo. Quando recebemos o Espírito Santo, é normal frutificarmos. O fruto do Espírito é mencionado aqui no singular. O fruto do Espírito é. E por que ele é mencionado no singular? Porque essas qualidades ali mencionadas são aspectos de um único fruto, o fruto do Espírito. Isso sugere que essas virtudes estão interconectadas e devem ser manifestadas juntas na vida de alguém que está sendo guiado pelo Espírito Santo. A pergunta que vai ficar hoje é: você tem produzido em sua vida os frutos do Espírito? É impossível sermos cheios do Espírito e não termos em nossa vida esses frutos. O fruto do Espírito não consiste em virtudes que adquirimos por esforço próprio, mas em virtudes que crescem a partir de nosso relacionamento com o Espírito Santo. Não é uma ginástica mental que você faz para desenvolver. Não são tarefas que você desempenha, mas é o fato de estar conectado ao Espírito Santo. Isso quer dizer que a obra do Espírito Santo produz uma transformação, tanto interna quanto externa. Quer ver a prova disso? Olha para João capítulo 3, verso 5. Naquela conversa que Jesus teve com Nicodemos, Jesus declarou: na verdade te digo, quem é aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aqui Jesus falou a respeito do nascimento, do novo nascimento. Nascer da água e nascer do Espírito. Nascer da água representa o batismo. E o batismo é um ato simbólico, onde nós demonstramos que entregamos nossa vida ao Senhor. Então, é uma atitude exterior. Todos podem ver. É um testemunho que nós damos da escolha que nós fizemos em servir ao Senhor. Mas a obra não acontece apenas de forma externa. O nascer do Espírito é uma experiência interior, espiritual, transformadora. É quando o Espírito Santo atua no coração da pessoa, renovando-a, dando vida nova, despertando fé genuína e produzindo uma mudança profunda no caráter. Infelizmente, hoje, muitos cristãos, eles querem o título, o nome de cristão, mas não querem carregar a cruz de Cristo. Infelizmente, você vai encontrar muitas igrejas que exaltam o processo da salvação. A graça que foi oferecida para salvar a todos, mas a esses que se entregam, não lhes é ensinado o estilo de vida que devem adotar a partir de então. Então, quando o Espírito Santo atua em nossa vida, há uma demonstração, sim, exterior da obra que Deus está realizando, mas também há uma mudança interior, porque Deus opera uma cirurgia, tirando o nosso coração de pedra e colocando em seu lugar um coração de carne, sensível à voz do Espírito. Para quê? Para que possamos produzir frutos. Ellen G. White, na meditação matinal E Recebereis Poder, no dia 1º de março, declara: a fim de produzir muito fruto, temos que aproveitar ao máximo nossos privilégios e oportunidades, tornando-nos cada vez mais inclinados para as coisas espirituais. Devemos deixar de lado toda vulgaridade, todo orgulho, toda mundanidade e receber diariamente o auxílio divino. Você percebe que tudo está conectado? Ao sermos recebidos ou ao sermos dotados dos dons do Espírito, nós começamos agora a produção de frutos em nossa vida espiritual. Esses frutos testificam da habitação do Espírito Santo em nosso meio.
É por isso que muitas pessoas querem o título de cristão, mas não querem a vida de cristão. O que Jesus ensinou? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quando falamos em seguir a Cristo, nós estamos falando de abnegação, abrir mão da nossa vontade, dos nossos próprios desejos, para carregarmos a cruz dele, ou seja, para vivermos o estilo de vida que a palavra de Deus nos orienta. O desafio para você hoje, num pequeno grupo, em família, na igreja, onde quer que você esteja, é que nesta manhã você reflita quais os aspectos do fruto do Espírito você precisa cultivar mais na sua vida. Qual fruto espiritual você já dá vistas de que está produzindo? E qual é o fruto que você tem necessidade de produzir? Converse sobre isso agora, depois da oração. Ora comigo? Maravilhoso Deus e bom Pai, obrigado pela obra do Teu Espírito que é operada em nosso coração. Que nós possamos ser sensíveis à Tua voz e que a comunhão contigo possa produzir os frutos do Espírito em nosso viver diário. Usa-nos, Pai, nesse dia como Teus instrumentos. Oramos em nome de Jesus. Amém.